Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou-vos trazer mais uma review literário e desta vez eu vou escolher um livro do género fantasia. Espero que gostem desta minha partilha de mais um livro aqui no canal e vamos passar ao vídeo. Como é já habitual aqui neste quadro no meu canal, eu vou começar a falar sobre o autor do livro, Michelle Marshall Smith. Este autor é mais um pseudónimo de Michelle Marshall e é basicamente um guionista inglês e autor de best-sellers. Para além de literatura de fantasia, também autor de best-thrillers. Basicamente este autor conseguiu vários prémios de literatura, teve várias vezes prémios atribuídos por uma sociedade lá inglesa, tornando assim basicamente o autor com mais nomeações até pelo menos um momento. Recebeu ainda um prémio para melhor romance em 1995 e também em 2000. E um dos seus livros foi adaptado para uma série em 2014. Agora vou falar sobre o livro. O livro que eu vou falar hoje que é O Diabo, o Relojoeiro e a Máquina do Tempo, que é um livro sobre assim mais fantasia. É um livro totalmente diferente de outros comparados que tem como personagem o Diabo. Tem uma ideia, esta é também uma história sobre essa personagem, só que é um bocadinho diferente daqueles que eu pelo menos tenho ouvido falar. Esta é uma história sobre o mundo banal de um relojoeiro que basicamente recebe uma visita inesperada na sua loja, na sua oficina, tornando assim a encomenda muito inesperada. Que basicamente era uma máquina que basicamente conseguisse converter a maldade em energia. Nesta história, segundo a sua sinopse, é uma história que se passa séculos depois desse acontecimento, em que uma rapariga, neste caso é a neta desse relojoeiro, que acaba sendo arrastada para a aventura relacionada com esse diabo que está assim um bocadinho, pelo que eu percebi, um bocadinho transformado em várias pessoas para não estar sempre com o mesmo aspecto durante séculos. Segundo a sua sinopse também podemos saber um pormenor que é, por vezes as aparências enganam. E eu ao ler este livro vi isso, que agora vou-vos mostrar toda a minha opinião e falar da minha opinião acerca deste livro. A opinião acerca deste livro, uma opinião assim um bocadinho mais confusa. À medida que eu fui lendo este livro, eu fui compreendendo que a sua história, da forma como é contada, é de uma forma um bocadinho confusa, principalmente na sua narrativa. Mas algo que eu percebi é que, de uma forma assim geral, parasse no momento da história e pensasse nos capítulos que eu li, até aquele momento eu conseguia entender assim um bocadinho dificilmente conseguia entender uma boa história que estava a desenrolar. Se eu lesse de pouco a pouco, eu tinha dificuldades em entender a história deste livro, sendo um livro assim muito confuso. Se eu olhasse assim em geral, eu conseguia perceber pequenos os passos que a história dava, eu conseguia chegar assim um bocadinho mais, dificilmente chegar do início ao fim assim um bocadinho mais, e tendo dificuldade em perceber aquela parte mais pormenorizada, ou seja, aquela parte com muitos pormenores. É um bocadinho mais confuso, enquanto de forma geral era uma história que eu conseguia entender. Eu tinha pelo menos a ideia do cenário, consegui ter a ideia
de alguns momentos, ou seja, conseguia visualizar um momento e depois ia ao pé de outro momento e conseguia também visualizar e depois conseguia, parecia uma espécie de magia que eu conseguia perceber que um passo leva ao outro sem entender assim muito bem esses pormenores que era partilhado na história. Basicamente este é um livro que foi muito difícil de ler por causa dessa compreensão. Basicamente desde o seu princípio até ao fim custou muito ler, porque esta história exigia muita concentração para entender maioritariamente os pormenores de todos. Principalmente sem a concentração neste livro, acho que seria muito, mas mesmo muito difícil de talvez perceber até mesmo a história no geral. Ou seja, com concentração já foi um bocadinho difícil ver os pormenores e acho que sem concentração num sítio com muito barulho, acho que era um livro que pelo menos para mim era muito difícil de entender a história. Mas este livro é basicamente um livro que, embora me deixasse assim um bocadinho confusa, foi um livro que eu gostei muito de ler, porque é um livro que tem uma história totalmente diferente ao diabo. Ou seja, o diabo, a personagem diabo já tínhamos uma ideia dessa mesma personagem. E neste livro podemos ver que essa mesma personagem tem um papel totalmente diferente daquilo que a gente estávamos habituados a ver. Uma coisa que eu também gostei neste livro foi que todas as personagens faziam de tudo para que a história chegasse ao fim e com tudo a correr bem, tentando que tudo desse bem. Principalmente neste caso, tudo corresse bem na cidade onde que eles moravam. Eu acho que mesmo sendo, foi uma história um bocadinho confusa para mim, mas acho que dependendo, se calhar outra pessoa que pode começar a ler e gostar e ver que é fácil de ler, uma leitura talvez mais fácil para outras pessoas, mas mesmo assim eu acho que é uma boa história para conhecer, mesmo para mim sendo difícil, deixando-me um pouco confusa, porque é um livro que eu sei que tem uma história gira. Eu ainda quero ler uma segunda ou terceira vez, 2 ou 3 vezes mais, para ver se consigo pelo menos perceber muito mais os pormenores desta história. Quem sabe quando ler uma segunda, terceira vez, eu consiga ter uma opinião um bocadinho melhor sobre este livro em relação à história que me deixou assim um pouco confusa. Então eu recomendo este livro para quem gosta de assim mais de literatura fantástica, que tem assim mais acerca de história com a personagem diabo, que já não é, que pelo menos eu tenho essa noção de que essa personagem não é muito desenvolvida, ou talvez é e eu não tenho essa noção. Por exemplo, para quem quer começar a ler literatura mais fantástica, de fantasia, acho que este é um bom livro para ler. Tem uma história totalmente diferente do que habitualmente a gente lê. Este é o vídeo, espero que tenham gostado. Principalmente este é um vídeo de um livro totalmente diferente de todos os que eu li. Eu gostei da história, apesar de ter me deixado um pouco confusa. E como sendo uma história diferente, eu decidi trazer para mostrar uma história diferente, principalmente da personagem Diabo. Espero que tenham gostado desta minha partilha convosco. Já sabem que está aí em baixo um botão para subscreverem o canal, deixarem um like e não se esqueçam de ativarem as notificações para saber quando sai um vídeo novo aqui no canal. Por isso, obrigada por assistirem. Até à próxima.